1 Coríntios, capítulo 3. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja, contenda e dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão, segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus, segundo a graça de Deus que me foi dada. Pus eu, como um sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre esse fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeiro, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nesta parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento ou prejuízo, mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio nesse mundo, faça-se louco para ser sábio. Porque a sabedoria desse mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios que são vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Eu vou ler alguns versículos aqui na versão, uma outra versão aqui, eu acho bastante pertinente, esclarece um pouco alguns versículos dessa passagem. É uma tradução, vamos dizer, alternativa para compreender além daquilo que nós já compreendemos. Capítulo 3, 5. Pois quem é Paulo, quem é Apolos, senão ministro pelos quais crestes? Quem é, portanto, Apolo, quem é Paulo? Servidores, servos, servidores, pelos quais fosse levado à fé. Então, assim, acho que esclarece um pouco mais além daquilo que aparentemente parece, né? Então, todos aqueles que servem na lavoura de Deus, na obra de Deus, todos nós somos servos. Verso 7, nessa versão da Bíblia de Jerusalém, eu acho muito claro, bastante sucinto aí. Verso 7. Assim, pois, eu vou ler na versão que nós estávamos lendo hoje de manhã.
Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Essa é na versão que nós lemos hoje. Agora aqui nessa outra versão, eu acho bastante pertinente a gente observar. Nessa versão diz assim: assim pois, aquele que planta, nada é. Aquele que rega, nada é. Podemos acrescentar, aquele que traz a palavra, profetiza aqui entre os irmãos, nós nada somos. Sabia disso? Nós não somos melhor que as irmãs em nada, em nada, em nada. Não está aqui? Nada somos. E se somos alguma coisa, somos no Senhor. Então as irmãs não pensam que a gente é melhor que vocês. Aparentemente, não é isso. Aqui está dizendo bem claramente, nada somos, nada é. Verso 7 aqui. Mas importa somente Deus. Olha aqui, que claridade. Eu acho, para mim foi bastante claro. Nada somos, Paulo não é nada, Apolo não é nada, o Tony não é nada, fulano não é, nós não somos nada na visão de Deus, como Deus vê. Mas importa somente Deus, que dá, o qual dá o crescimento. E também no finalzinho do capítulo que nós lemos, no 21, vamos ler na versão que nós lemos hoje, essa manhã. Portanto, versículo 21, portanto ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Nessa outra versão, essa versão não é a melhor que nós lemos. Compreenda isso, eu não estou fazendo comparação aqui de uma versão melhor que a outra. Longe de mim. Todas as versões bem traduzidas, elas se autocomplementam. É como os irmãos se autocomplementam. Ninguém pode falar, eu sou perfeito, eu tenho tudo que eu preciso. Não, você depende principalmente de Cristo, e você vivendo em comunidade, vivendo em assembleia, você depende dos irmãos. Então nesse sentido, tá? Então as versões aqui não é uma melhor que a outra, pode esclarecer melhor do que a outra, em alguns versículos, né? E a outra versão pode esclarecer outros versículos, e assim por diante. Então no versículo 21, nessa versão aqui, diz assim: por conseguinte, né? Por conseguinte, ninguém procure nos homens motivo de orgulho. Você tem orgulho do irmão Tony aqui na Assembleia? Você tem orgulho do irmão Tony? Pelo que ele fala, faz, sei lá. Ó, ninguém, não procure no irmão Tony motivo de orgulho. Aí está dizendo, mais especificamente. Não procure no irmão, numa irmã motivo de orgulho. Você está procurando, como o irmão disse ali, alguém que fica do lado de uma figura ilustre, né, um governante, nossa, olha lá, ele fica elogiado, olha lá, você tirou uma foto com uma pessoa importante, né? Essas coisas no mundo pode ter seu lugar, nas coisas de Deus não. Por conseguinte, ninguém procure nos homens, ninguém, você, ninguém, procure nos homens motivo de orgulho. Você está orgulhoso de estar entre os irmãos? Aqui está dizendo, ó, o orgulho, se assim podemos dizer, se é que nós podemos dizer, a satisfação, a palavra correta, satisfação, é Cristo. Eu tenho satisfação em Cristo, né? Eu tenho essa alegria em Cristo. É Cristo que merece a glória, não é um homem, não é Paulo, Apolo, Pedro, não é João, Maria, não, é Cristo. Então, ó, ninguém procure, nenhum irmão, está escrevendo aqui para os irmãos, é para nós, nenhum de nós procure nos homens e nas mulheres motivo de orgulho. Eu estou orgulhoso de ter o irmão, andar com o irmão, estar congregando com o irmão. Não, irmão, teu orgulho deve ser o Senhor, por assim dizer. A satisfação sua, o centro, deve ser o Senhor na sua vida.